Irmãos, qual é o capítulo e o livro da Bíblia que nós estamos já há 2 quintas-feiras ministrando à igreja? Atos 2. Nós vamos encerrar hoje. Ninguém vai sair daqui com dúvida de Atos 2, né, irmão? Você vai poder explicar Atos 2 para qualquer pessoa, porque 3 mensagens num único capítulo, então, se você assistiu as 2 e hoje vai assistir a terceira, você vai sair daqui fera em Atos 2, tá bom? Nós dividimos, irmãos, esse capítulo, olha aí para a sua Bíblia, nós dividimos, a primeira mensagem ficou entre os versículos de 1 a 13, que é especificamente o momento ali da descida do Espírito Santo, a manifestação e o entendimento, né, a manifestação em dons de línguas e o entendimento daqueles que estavam ali. A segunda mensagem, ela vai do versículo 14 até o versículo 41, que se resume na pregação de Pedro, explicando o que havia acontecido, e o final da sua pregação, 3.000 pessoas se convertem. E hoje, para fechar esse capítulo, nós ficaremos nos versículos de 42 até o 47, que eu te convido, e hoje nem multimídia não tem, se você não trouxe Bíblia, você vai ficar na pista, a não ser que você pegue carona aí com quem está do seu lado. Então, Atos capítulo 2, versículo de 42 a 47, para a nossa última mensagem sobre esse capítulo. Diz assim o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus, esse texto ele nos fala como igreja. Além de nos falar individualmente, Deus, como crentes, ele nos fala como igreja. E é nesse sentido que eu peço, Pai, o direcionamento do Teu Espírito Santo, para que possamos não apenas entender esse texto, mas sermos convidados a viver uma vida que possa agradar ao Senhor. Por misericórdia, eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular um pouquinho aqui, que nós falamos até aqui, para a gente poder fechar esse capítulo 2 do livro de Atos. Disse nas outras 2 quintas-feiras e repito, e faço questão que você saia daqui entendendo isso. Atos 2 é um texto de extrema importância, não apenas na Bíblia, quanto na fé cristã. Toda a Bíblia é importante, a própria Escritura vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus é importante, mas existem episódios, textos da palavra de Deus, irmãos, que são fundamentais para a fé cristã. Atos 2 é um desses textos. O que acontece em Atos 2 é um desses momentos que é fundamental para o cristianismo, por vários motivos.
Um deles, porque Atos 2 é um cumprimento de uma promessa. O Senhor Jesus Cristo, enquanto viveu o seu ministério, deixou seus discípulos, seus seguidores cientes de que Ele iria aos céus, mas Ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Em Atos mesmo, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver a palavra: antes que ela acontecesse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando chega em Atos 2, nós temos o cumprimento de uma promessa. Nós temos um marco no cristianismo em Atos 2. O que é um marco, irmãos? Não é o Marcos não, tá? O que é um marco? Um marco é quando a gente consegue olhar uma história, uma trajetória e perceber que em determinado momento teve algo fundamental e ali ele marcou o antes e depois. Olhar para Atos 2 é entender que o relacionamento da criação com o Criador tem um período antes e depois de Atos 2. Olhar para Atos 2 é perceber que aquele cristianismo, que aquele evangelho, que a implantação do reino de Deus através de Jesus Cristo, ela tem um antes e um depois de Atos 2. Atos 2 muda a forma de relacionamento entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus. A partir de Atos 2, aquele que segue a Jesus, ele tem a presença desse Espírito Santo dentro dele, passa a se relacionar diretamente com Ele. Esse Deus, além de ser soberano, criador, Ele é pessoal. E Ele passa a ser pessoal através do seu Espírito, se relacionando com aqueles que servem a Ele, através da pessoa de Jesus Cristo. Atos 2 é importante, é fundamental, porque Atos 2 marca o início da igreja. A igreja ela está fundamentada em Jesus Cristo. Jesus Cristo como rocha, como fundamento, como pedra, mas ela inicia em Atos 2. E ela inicia e rapidamente ela se espalha. E como diz a palavra, ela se espalha em toda a Judéia e Samaria, e ela chega até os confins da terra. Por isso, irmãos, poderíamos dizer tantas outras coisas, mas só por isso, Atos 2 é fundamental na nossa fé. E na primeira parte, na primeira mensagem que nós pregamos, nos versículos de 1 a 13, nós temos esse fenômeno acontecendo. A igreja, em aproximadamente 120 pessoas, em 120 pessoas, porque o texto diz 120 pessoas, estão reunidos e algo sobrenatural da parte de Deus acontece. De repente do céu vem um som, como de um vento muito forte, enche toda a casa no qual estavam assentados, e línguas como que de fogo se separam e pousam sobre cada um deles. Eles ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas porque a ação não é de homem, é do Espírito, aqueles que estavam presentes, embora de origens completamente diferentes uns dos outros, começam a entender aquilo que estava sendo dito, como se estivesse sendo falado na sua própria língua. Então, na primeira mensagem aqui, nós falamos algumas coisas, eu quero relembrar só duas daquilo que falamos na primeira mensagem. Falamos que o Espírito Santo, ele é um agente de transformação na vida de qualquer pessoa. Basta olhar a importância dele em Atos 2, que podemos entender a importância dele na nossa vida. Você compreende isso? A vinda do Espírito Santo muda aqueles que estavam ali? Muda.
A vinda do Espírito Santo muda o relacionamento dessas pessoas com Deus, muda, transforma, impulsiona, encoraja, opera sinais e maravilhas, e assim é conosco. A vinda do Espírito Santo sobre nós, ela é um agente de transformação na nossa vida. Pode abaixar um pouquinho meu microfone? Ela é um agente de transformação na nossa vida, irmãos. E quando que o Espírito Santo vem sobre nós? Quando que é essa chegada do Espírito Santo na vida de alguém? É no momento da conversão. Atos 2, irmãos, acontece com todos aqueles que se converteram a Jesus. Se um dia você se converteu genuinamente ao Senhor Jesus, se um dia você entregou sua vida genuinamente ao Senhor Jesus, Atos 2 aconteceu na sua vida, um Pentecoste aconteceu na sua vida. Amém, irmãos? Não é só aqueles que estavam ali reunidos e de repente, não, queridos, quando você entrega a sua vida a Jesus, um Pentecoste acontece na sua vida, um Atos 2 acontece na sua vida, o Espírito Santo vem sobre você, ele sela você, ele passa a ser presença na sua vida e ele é agente de transformação na sua vida. Ele traz renovo, ele traz novidade de vida, ele traz recomeço, ele transforma o pecador numa nova criatura. Ele muda as atitudes, ele muda os valores, ele molda o caráter, porque ele é um agente de transformação. E aí, se formos aprofundar, ele concede dons para que você possa servir no reino através dos dons que ele concede. O seu relacionamento com ele desenvolve frutos dele na sua vida. Irmãos, a vida do ser humano é completamente diferente antes do encontro dele com o Espírito Santo e após o encontro dele com o Espírito Santo. E esse encontro com o Espírito Santo só se dá através da pessoa de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero relembrar, que falamos na primeira mensagem, é que o Espírito Santo é aquele que traz equilíbrio, organização, ordem à vida da igreja. Por quê? Porque aquilo que poderia causar confusão, o Espírito Santo está ali para quebrar a confusão e trazer entendimento. As línguas são diferentes, as línguas são estranhas, mas há entendimento. Por que há entendimento, irmãos? Porque há a presença do Espírito Santo, e aonde a presença do Espírito Santo, há equilíbrio, há ordem, a organização. Quero dizer algo que eu não disse, eu não explorei muito na primeira mensagem, mas que serve para nós. Irmãos, a vida de um crente não pode ser uma vida desorganizada. A vida de um crente não pode ser uma vida bagunçada, porque o Espírito Santo é um agente de organização. Se você vive uma vida bagunçada, você precisa viver dentro do controle do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo controla, ele organiza e ele equilibra. Aquilo que é desequilibrado não é movido pelo Espírito Santo. Você está entendendo isso? Aquilo que é desorganizado não é movido pelo Espírito Santo. Antes de você pensar que organização é um sinônimo de personalidade, eu quero dizer para você que organização é um resultado daquele que se relaciona com o Espírito Santo de Deus. A família precisa ser organizada, a vida precisa ser organizada, as finanças precisam ser organizadas. Não importa se você ganha pouco ou se você ganha muito, a sua vida precisa ser organizada, porque o Espírito Santo é um agente de organização. A igreja precisa ser organizada, porque o Espírito Santo é um agente de organização. É Ele que faz a ponte entre nós, é Ele que pega as nossas diferenças, Ele transforma para que haja entendimento, para que haja equilíbrio.
Aonde não tem o Espírito Santo, não tem Pentecostes, tem Babel. Tem muita igreja, tem muito crente, vivendo Babel, pensando que está vivendo Pentecoste. Isso é o que eu quero tirar de principal, que falamos na primeira mensagem. Depois fomos para a segunda mensagem, aonde Pedro toma a palavra após aquele mover sobrenatural, e ele prega um sermão, uma mensagem. Pedro é o pregador da noite, e a mensagem dele, irmãos, é rica demais, e dá para a gente pregar, e dá para a gente tirar muitos ensinamentos, e eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos aqui. Falamos que se somos essa igreja, que se encontrou com o Espírito Santo, se o Pentecostes desceu sobre nós, se houve esse selo do Espírito Santo em nós, nós precisamos ver uma vida com discernimento. Falei sobre isso e quero repetir aqui para que fique bem fixado. Falei sobre a importância do discernimento. Por que que Pedro falou isso? Alguns viram aquilo acontecer, não entenderam nada. Olharam e julgaram suas opiniões. Esses homens estão cheios de vinho, eles estão embriagados, que loucura é essa? Irmãos, muitas vezes a igreja vive aquilo que os de fora não entendem. Muitas vezes Deus usa, segundo a sua palavra, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Chega ao ponto de usar as que não são para confundir as que são. Então, queridos irmãos e irmãs, não entre em crise se muitas vezes o que nós vivemos, ou declaramos, ou levantamos a bandeira, o mundo não entenda. Não entre em crise. Porque muitas vezes aqueles que estão de fora do movimento que está acontecendo vão olhar e não vão entender nada, mas cabe a nós ter o discernimento. Pedro tem o discernimento e fala: não é nada disso que vocês estão pensando. Esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma palavra que você pensa que foi proferida só sobre Jesus, foi proferida muito antes, foi dita pelo profeta Joel, e ele vai lá e cita a Escritura, ele cita o profeta Joel. Naquele tempo derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, e ele começa a falar: os vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e ele começa a falar aquilo que foi dito pelo profeta Joel, e diz: aqui se cumpre plenamente essa palavra. Você pode não entender, pode ser loucura para você, você pode achar o que você quiser, mas o que está acontecendo aqui é isso. Irmãos, a igreja precisa fazer isso. Olha, você está dizendo que isso é careta, você está dizendo que isso é retrógrado, você está falando um monte de coisa, você pode falar o que você quiser, mas o que está acontecendo aqui é isso, a palavra valida isso, a palavra de Deus testifica isso, isso aqui que nós vivemos é uma obediência à palavra de Deus. Então você pode não entender, mas eu tenho discernimento para compreender, e o que a igreja tem vivido é isso aqui. Precisamos fazer isso, tal como Pedro fez. Pedro também fala da igreja ser baseada nas Escrituras, dela confrontar o pecado, dela pregar uma palavra de arrependimento. E aí a gente chega aqui onde a gente vai encerrar esse capítulo. Eu não vou demorar. Nesses últimos ensinamentos sobre Atos 2. Nossas últimas lições de Atos 2, eu quero separar apenas 3 últimas lições, para que a gente feche aqui essa palavra.
Primeira lição, irmãos, que nós aprendemos nesse finalzinho de capítulo é que, quero destacar algumas palavras nessa frase, vou falar a frase, daqui a pouco eu destaco. É necessidade que a igreja se dedique ao ensino das Escrituras. Necessidade que a igreja se dedique ao ensino das Escrituras. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam a aprender. Olha aqui que interessante. Vamos montar o quebra-cabeça aqui. Jesus Cristo é morto, crucificado. Ressuscita, aparece aos seus. E ascende aos céus. Os seguidores deles ficam esperando o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo. Acompanha isso que eu vou dizer. Se reúnem, aguardando o cumprimento dessa promessa. A promessa acontece, o Espírito Santo vem de forma sobrenatural. Pedro se levanta, prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Ali nasce a igreja. E a igreja nasce fazendo o que, irmãos? Se dedicando ao ensino, se dedicando a aprender. Irmãos, ano que vem, o nosso tema que nós vamos dar ênfase para ministrar à igreja, já falamos aqui, é o tema de maturidade espiritual. Nós vamos ter pelo menos 2 séries de mensagens falando sobre maturidade espiritual, uma em cada semestre. Nós teremos um trimestre da Escola Bíblica Dominical, estudando sobre maturidade espiritual, maturidade, crescimento. Mas grave uma coisa, irmãos, grave uma coisa, para que já fique como palavra para você para o ano que vem: não existe crescimento espiritual sem conhecimento da palavra. Não existe crescimento espiritual sem conhecimento da palavra. Para que você cresça espiritualmente, você precisa conhecer. E aqui eu quero dizer algo para você, meu irmão. Ninguém nasce sabendo, não. Não pense que porque você entrou na vida cristã, já adulto, minha conversão aconteceu adulto, eu estou na igreja há pouco tempo, eu nunca me importei, eu nunca fui aluno da EBD, que você não possa aprender a palavra. Se dedica ao ensino da palavra, se dedica a aprender essa palavra. Precisa haver em você um inconformismo. Se você é um discípulo de Jesus e você não conhece essa palavra, você não pode se acomodar com isso. Irmãos, eu particularmente gosto muito de que a igreja promova eventos. Os ministérios da igreja, a igreja, ela precisa promover eventos, mas grave uma coisa: você não pode ser um crente de evento. A igreja não pode ser uma igreja de eventos. A igreja precisa ser uma igreja que tenha alicerce, que tenha base, que tenha fundamento. E não existe fundamento em uma igreja se a igreja desconhece a palavra. A igreja nasce, e ela nasce se dedicando ao ensino, ao conhecimento, ao aprendizado. Oséias capítulo 4, versículo 6, na tradição mais antiga, vamos dizer assim, vai dizendo o quê? Meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6, vou fazer a leitura na tradução NVI. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmãos, como tem gente sendo destruída por falta de conhecimento.
Irmãos, como tem jovem, filhos de crentes criados na igreja, igual uma marionete, vai de um lado para o outro, igual uma bolinha de ping-pong, vai para tudo quanto é lado, porque não tem conhecimento. A igreja que nasce é uma igreja que busca o ensino, que busca o conhecimento. Eu e você precisamos buscar o conhecimento. Você pode dizer amém? Segunda aplicação para nós nessa noite, falei sobre a necessidade do ensino. Agora eu quero dizer que é urgente. A palavra não é necessidade agora, é urgente. É urgente aos dias atuais que a igreja seja relacional. No primeiro tópico, a necessidade do ensino. Agora no segundo, a urgência do relacionamento. Irmãos, em nome de Jesus, se você não prestou atenção nessa palavra, presta agora. Eu tenho falado isso e vou falar por muitas vezes. Se tem um princípio que você já ouviu do pastor Ismael, e você vai continuar ouvindo por muitos e muitos tempo, é que a igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais, é urgente que ela seja uma igreja relacional. Relacional, isso é urgente para os dias de hoje. Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. A igreja que nasce em Pentecostes não é apenas uma igreja que se dedica ao ensino, é uma igreja forte nos relacionamentos. Koinonia é a palavra no grego para definir comunhão aqui. Koinonia. Koinonia é aquilo que interliga as pessoas. Nós necessitamos, de forma urgente, despertar em nós, em mim e em você, a visão do relacionamento. Do relacionamento. Sabe como é que funcionava a igreja primitiva, irmãos? Eles se encontravam no templo. Mas além de se encontrar no templo, eles se encontravam aonde? Nas casas. O que é a igreja nas casas, irmãos? Os pequenos grupos, as células. Além de se encontrar no templo e nas casas, eles partiam o pão juntos. Eles sentavam à mesa. Eles comiam juntos. Que no momento e no contexto deles é muito mais forte do que no nosso. Eu posso sentar à mesa para comer com você, não estando no mesmo espírito que com certeza eles estavam, porque sentar à mesa na época deles significava fazer alianças. Sentar à mesa significava fazer aliança. Irmãos, quais são os símbolos que a aliança traz? Fidelidade, lealdade, companheirismo. Era dessa forma que a igreja buscava viver, tendo aliança uns com os outros, sentando à mesa. Aonde que Jesus estava com os seus discípulos, quando ele falou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão ou beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Onde Jesus estava, irmãos? Estava sentado à mesa com seus discípulos, porque sentar à mesa naquela época era lugar, era sinal de aliança. A cada dia eu me convenço mais, e eu espero isso em Deus.
A cada dia eu me convenço mais que o caminho da igreja do Senhor Jesus para os dias atuais é o caminho de volta. É o caminho do que foi primitivo. Existem muitos métodos, irmãos, que são bons. Existem muitas visões ministeriais que são boas. Mas eu sinto no meu coração, eu creio que o caminho saudável da igreja é o caminho de volta. Irmãos, tantas coisas podem acontecer no nosso meio se a gente muda a mente. A gente não tem noção do que pode acontecer conosco se a gente muda a mente. Meu irmão, em nome de Jesus, não porque sou eu que digo, mas permita que essa palavra mude sua mente. Permita que essa palavra desperte você para algo que você nunca viveu. Permita que essa palavra entre como uma luz na sua mente e faça você entender o que é vida cristã. E hoje é urgente que a igreja seja relacional. Por que é urgente que a igreja seja relacional, irmãos? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa andar na contramão daquilo que o mundo prega e daquilo que o mundo vive. O mundo de hoje é um mundo individualista. O mundo de hoje é um mundo que se preocupa só consigo. O mundo de hoje é um mundo que olha apenas para si. Que os relacionamentos são virtuais, então a igreja precisa dizer, eu não vou entrar nesse sistema, a minha forma de relacionamento vai ser outra, eu vou me relacionar como a igreja primitiva se relacionava. Terceiro e último lugar, para a gente terminar essa palavra, relembrando, eu falei sobre a necessidade do ensino, eu falei sobre a urgência do relacionamento. Em último lugar, é indispensável que a igreja tenha o temor a Deus. Necessidade do ensino, urgência do relacionamento. Se você não é capaz mais de fazer pelo seu cônjuge, pelo seu filho, faça por temor. O temor precisa nos parar. As pessoas têm perdido o temor, irmãos. As pessoas têm perdido o temor. Têm abandonado tudo. Têm chutado o balde. Não estão nem aí para o que pode acontecer. Parece que não tem medo da mão de Deus. Tem um amor, queridos, que eu e você não podemos explicar de Deus, mas também tem a mão de Deus. E a mão de Deus também traz juízo sobre nós. Então, que a gente não perca o temor. Se a gente perdeu a vergonha, que a gente não perca o temor. E que o temor também seja, queridos, ferramenta de Deus, divina, para nos parar. Tinha como essa igreja não dar certo? Não tinha, irmãos. Não tinha. Vai ler o livro de Atos. Que Atos 2 te encoraja a ler os 28 capítulos de Atos. Você vai ver uma igreja que está debaixo desses princípios. Que a todo momento a perseguição aumenta, mas quando a perseguição aumenta, a igreja cresce. Porque quando a igreja está debaixo do Espírito Santo, as perseguições não a param, as perseguições a impulsionam. O maior perseguidor se converte, muda de lado e entra para o hall de membro dessa igreja. E está lá no capítulo 9 de Atos, que eu te desafio a ler esse livro. O maior perseguidor muda de lado, é alcançado pela graça de Deus e dá continuidade ao trabalho que essa igreja começa.
Você vai ver Pedro fazendo grandes coisas na primeira parte desse livro, e você vai ver Paulo fazendo grandes coisas na segunda parte desse livro. Você vai ver Pedro pregando aos judeus e Paulo pregando aos gentios. Mas para que isso acontecesse, a igreja entendeu, e eu quero que você saia daqui com esse entendimento, a necessidade do ensino, a urgência do relacionamento e a indispensabilidade do temor a Deus. Eu preciso aprender, eu preciso me relacionar e eu preciso temer a Deus. Qual foi a conclusão dessa igreja? Finalzinho do versículo 47, segunda parte. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que interessante. Tem igreja fazendo um planejamento para o próximo ano, para poder definir em metas quantos membros ela vai ganhar e quanto ela vai crescer em percentual. A igreja de Atos se preocupava com aprendizado, com relacionamento e com temor a Deus. E quem fazia a igreja crescer era o Senhor. Quem acrescentava a igreja era o Senhor. Alguma coisa contra a igreja de desejar crescer? Não, você já me conhece, não tem nada contra. Se a igreja cresce, eu entendo que ela está povoando o céu. Nada contra a igreja crescer. Mas a maior preocupação dela, entende o que eu estou dizendo? Não deve ser crescer. O crescer tem que ser a consequência. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E todo corpo saudável, acontece o que com ele? Ele nasce e ele cresce. E também se reproduz. Se é saudável, cresce. Ainda que não seja exponencial, que Deus sabe os propósitos para tudo. Se é saudável, cresce. Logo, já disse isso e fecho aqui minha palavra, a pergunta certa sobre crescimento não é: o que eu preciso fazer para que a igreja cresça? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: o que está impedindo a igreja de crescer? Porque eu posso contribuir mais quando eu respondo a segunda e não a primeira pergunta. Você concorda com isso? Vou voltar nas perguntas. O que eu posso fazer para que a igreja cresça? Você pode contribuir com isso? Pode. Mas vê se você não pode contribuir mais com a segunda pergunta. O que está impedindo a igreja de crescer? Eu posso contribuir mais com a segunda. O que está impedindo muitas vezes é o meu individualismo, é o meu egoísmo, é o pensar só em mim, é o não se envolver, é o não ter um coração de servo, é o olhar para os homens ao invés de olhar para Jesus, é não ser dizimista, não ser participativo, é não ser amoroso, é não ter compaixão. E a gente pode fazer uma lista com 1000 coisas. E aí, se eu começo a fazer aquilo que está impedindo, aí é muito mais fácil da igreja crescer. Logo, a gente tem que sair daqui com a segunda pergunta em mente. O que está impedindo? Aonde eu posso apertar o parafuso ou trocar a peça para que a engrenagem funcione melhor? Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor nos deu em Atos 2. Não imaginava, tá? Eu vou falar abertamente, não imaginava pregar 3 palavras, 3 mensagens, um único capítulo da Bíblia, ainda mais um capítulo que eu já havia pregado outras vezes aqui na igreja, mas o Espírito Santo foi falando, foi ministrando, e a gente gastou aí 3 quintas-feiras para aprender um pouco mais sobre Atos 2.